nós vamos fazer a partir de agora é estudar as consequências da segunda lei da termodinâmica, encarada agora como uma lei fundamental. Eu mostrei para você no capítulo anterior que, de fato, a segunda lei não é uma lei fundamental no sentido de que ela é uma consequência direta do postulado da igualdade da probabilidade de qualquer microestado que satisfaça as condições de conservação, né? A partir de agora, no entanto, nós vamos tomá-la como lei fundamental e vamos ver quais são as consequências disso. De certa forma, a partir de agora, eu vou, na maior parte do tempo, discutir termodinâmica no sentido mais clássico dessa disciplina, fazendo apenas aqui e ali algumas referências ao mundo microscópico, mas construindo todo o ferramental que nos permite usar a termodinâmica em sistemas macroscópicos, independente de nós conhecermos ou não a sua estrutura microscópica. Tá? Então, o que nós vamos fazer nesse capítulo é basicamente, pode ser descrito em duas frases. Em primeiro lugar, nós vamos ver de que maneira a entropia está relacionada com outras quantidades termodinâmicas, tais como temperatura, pressão, potencial químico. Depois nós vamos usar esse conhecimento para discutir propriedades térmicas de sistemas realistas. Vamos discutir a capacidade térmica de sólidos, a pressão de um gás, a magnetização de um paramagneto, utilizando essa relação que a gente vai estabelecer entre a entropia e as grandezas termodinâmicas que caracterizam o estado de um sistema macroscópico. Vamos recordar aqui como é que eu estou entendendo, portanto, a segunda lei. Uma maneira de eu descrever a segunda lei é a seguinte: quando eu coloco dois objetos em contato térmico, o equilíbrio vai ser alcançado quando a entropia combinada dos objetos que estão interagindo alcançar o seu valor máximo. Né? Então, a entropia é uma grandeza que, ao longo de uma interação térmica, ela vai procurar o seu ponto de máximo. Já discutimos também ao longo do capítulo anterior em que sentido a gente deve entender esta frase. Vimos que a distribuição de multiplicidades ela tem um pico, né? E esse pico fica cada vez mais fino, cada vez mais pronunciado à medida que o tamanho do sistema aumenta. E, portanto, a termodinâmica está relacionada com esse fato, está relacionada com o fato de que o número de componentes de um sistema macroscópico qualquer é um número muito grande. Perdão, é um número grande. Lembre a distinção entre o número grande e o número muito grande, não é verdade? Nessas condições, então, a distribuição de multiplicidade é estreita e a gente pode entender que o sistema passa a imensa maioria do tempo numa vizinhança muito, muito próxima do estado de multiplicidade máxima. Definimos a entropia como uma medida logarítmica dessa multiplicidade. Claro que quando eu tomo o logaritmo de uma grandeza que tem um pico muito pronunciado, quando eu tomo o logaritmo não vai ter um pico tão pronunciado, ele vai ter uma distribuição um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, mas isso não muda de forma alguma as consequências do fato de lidarmos com sistemas macroscópicos, um número muito grande de componentes, e dispondo de instrumentos observacionais que têm uma precisão finita, tá certo? Voltando então a esse possível enunciado da segunda lei, que está aqui referida ao contato térmico entre dois sistemas quaisquer, quando eu tenho dois sistemas macroscópicos que interagem termicamente, a situação de equilíbrio é aquela na qual os dois sistemas estão associados ao mesmo valor de temperatura. De certa forma, eu posso definir a temperatura, para começo de conversa, como sendo aquela grandeza que é igual quando dois sistemas alcançam o equilíbrio térmico. Tá? Vamos ver o que acontece no equilíbrio térmico, ou quando dois sistemas interagem termicamente para alcançar o equilíbrio, olhando para as suas entropias.
E eu vou fazer isso, começar a fazer isso, tomando um exemplo que nós já discutimos várias vezes, que é o exemplo da interação entre dois sólidos de Einstein pequenos. Então, lembre, a gente já fez isso, exatamente essa análise antes. Eu estou aqui tomando dois sólidos de Einstein, cada um deles com 300, 200 osciladores, e eu tenho um total de 100 unidades de energia que vai ser distribuída entre eles. Esses dois sólidos estão contidos num recipiente que não permite troca de energia com o meio ambiente. Então, os dois sistemas podem trocar energia entre eles. E o que nós fizemos para analisar qual seria a situação de equilíbrio foi construir uma tabela na qual a gente identificava todos os macroestados possíveis, e lembre, nesse caso, o macroestado fica caracterizado quando eu sei a quantidade de energia que está depositada num dos subsistemas. Eu estou escolhendo aqui o subsistema A. Então, se eu sei qual é o valor de QA, isto define um macroestado. E aí computamos a quantidade de microestados ou a multiplicidade de cada um desses macroestados. Então, aqui está, você já viu essa tabela antes, eu acrescentei à tabela original algumas colunas a mais para representar o fato de que, a partir de agora, nós vamos olhar para a entropia, que é a medida logarítmica da multiplicidade. Então, aqui está o primeiro macroestado, que é o macroestado no qual não tem energia nenhuma no sólido A, toda a energia está no sólido B, e a gente já tinha construído isso. Aqui está a multiplicidade associada a esse subsistema, a multiplicidade associada ao sistema B, a multiplicidade total, que é o produto das duas. E agora eu acrescentei também as colunas que se referem à entropia de cada um dos subsistemas e a entropia do sistema total. Então, a entropia do sistema A, medida aqui em unidades de K. Lembre que a entropia é K vezes o logaritmo de ômega, portanto, o que está escrito aqui é apenas o logaritmo de ômega, né? Exprimir a entropia em unidades de K, ou dividir a entropia por K, transforma a entropia numa quantidade adimensional, não fica sem dimensão, né? Então, aqui está a entropia nessas unidades do subsistema A entropia do subsistema B, assim como as multiplicidades se multiplicam para gerar a multiplicidade total, como a entropia, o logaritmo, ela é somada. Então, aqui está a entropia do sistema todo. E aí está uma tabela que tem 101 linhas, porque são 101 os diferentes macroestados. E nós tínhamos visto que o macroestado mais provável, aquele ao qual está associada a maior multiplicidade e, portanto, a maior entropia, é o macroestado no qual 60 das 100 unidades estão no sólido A e 40 no sólido B. Certo? Não tem nenhuma novidade aqui, a única coisa que eu quero destacar, outra vez, aqui, a soma dessas duas colunas vai dar a entropia total. E o estado de equilíbrio é o estado que corresponde ao valor máximo dessa entropia total. Tá bom? Eu aqui representei num gráfico as entropias que estão relacionadas nessa tabela como função de QA, a quantidade que está depositada no sólido A. Então, a entropia de A, ela aumenta a partir de zero, até alcançar um valor máximo, quando QA é igual a 100. A entropia de B, ao contrário, ela tem o seu valor máximo como função de QA, quando QA é zero, e a partir daí ela decresce, até que ela se torna zero, quando toda a energia estiver no sólido A. A soma dessas duas quantidades é a entropia total, que está representada aqui. Eu estou apontando o ponto desse gráfico que corresponde a QA igual a 60. QA igual a 60, sabemos, é o máximo da entropia total. Ali está. Tá bom? Quando a gente olha para uma situação com QA menor do que 60, o que a gente observa é o seguinte: imagine que QA é um número menor que 60, por exemplo, 10, 15, alguma coisa assim. Aqui eu estou indicando os dois valores da entropia de A, a entropia de B e a entropia total. Veja que se QA aumenta a partir desse valor, a entropia total aumenta.
É fácil da gente compreender isso graficamente quando a gente olha o que acontece com a entropia de cada um dos subsistemas nas vizinhanças desse valor de QA. A entropia de A aumenta quando QA aumenta. A entropia de B diminui quando QA aumenta. Só que o tanto que a entropia de A aumenta é mais do que o tanto que a entropia de B diminui. E é por isso que a soma das duas aumenta. Dito de outra maneira, a inclinação do gráfico da entropia de A neste ponto é em módulo maior do que a inclinação do gráfico da entropia de B neste ponto. De modo que a inclinação do gráfico da entropia total é positiva. Esta aqui é positiva, esta é negativa, mas o módulo dessa é maior do que o módulo dessa. Quando eu somo as duas, para dar a inclinação do gráfico da entropia total, vai dar um valor positivo. Então, o que eu estou dizendo, em palavras, é o seguinte, que como a entropia total, como função de QA, é a entropia de A somada com a entropia de B, então, a inclinação do gráfico da entropia total, que eu vou representar como uma derivada parcial, por que parcial? Ah, porque eu estou mantendo algumas coisas constantes aqui, né? Por exemplo, n é constante, tá certo? Isso aqui é igual à soma das duas derivadas. E o que eu estou dizendo é que se eu tomo um valor de QA inferior ao valor que vai produzir o estado de equilíbrio, o que eu observo é que derrom de SA, derrom de QA, positivo, é maior em módulo que derrom de SB, derrom de QB, que é negativo. Portanto, essa soma vai dar um número positivo, a entropia é crescente. Se eu tomar agora um ponto à direita do estado de equilíbrio, eu vejo que a situação se inverte. Agora eu tenho a entropia de B decrescente, continua sendo decrescente, aliás, a entropia de A continua sendo crescente, só que agora a inclinação do gráfico da entropia de A, que ainda é positiva, tem módulo menor do que a inclinação da entropia do gráfico da entropia de B, que é negativa. Portanto, a soma dos dois valores vai dar um número negativo, exprimindo o fato de que, nesse ponto, a inclinação do gráfico da entropia total é negativa, ela é decrescente. Então, a entropia total é crescente à esquerda do valor de equilíbrio e ela é decrescente à direita do valor de equilíbrio. Tá certo? Ora, no valor de equilíbrio, o que deve acontecer? No valor de equilíbrio, a derivada da entropia total deve ser nulo, porque o valor de equilíbrio é um extremo da entropia total. Tá certo? Eu vou escrever isso já já. Antes de... Desculpe, aqui é QA, né? Antes de fazer isso, no entanto, eu relembro que QA, quantas unidades de energia eu depositei no sólido A, está diretamente relacionado com a energia que está no sólido A. Aliás, a energia de A é QA vezes uma unidade de energia, que eu chamei de epsilon aqui. O pessoal que já entende um pouquinho de mecânica quântica, isso aqui é HF, né? Constante de Planck vezes a frequência. Mas isso não é necessário, é simplesmente uma relação de proporção direta. Portanto, tudo que está escrito aqui, eu posso exprimir assim também. Derrom de S total, derrom de UA, igual e no ponto de equilíbrio, nós devemos ter essa entropia total com inclinação nula. É o extremo. Mas se a inclinação é nula, significa que derrom de SA, derrom de UA, mais derrom de SB, derrom de UA, somam zero. Bacana. Isso aqui é um número positivo, isso aqui é um número negativo, em toda a faixa de valores de UA e QA, portanto, em algum lugar pode ser que essa soma dê zero mesmo. E essa soma dar zero identifica o ponto de equilíbrio, o estado de equilíbrio.
Essa equação aqui, ela tem uma coisa inconveniente para mim, que é o fato de que a derivada de SB, a entropia de B, está sendo tomada com relação à energia de A. Seria interessante colocar isso aqui de maneira que só apareçam grandezas relativas ao sistema B. Mas isso é muito fácil de fazer, porque como a energia total é conservada, então, o que varia, a quantidade de quanto varia a energia de A é exatamente igual a de quanto varia a energia de B com o sinal trocado. O que eu estou dizendo aqui é que d-RON de SB, d-RON de UA é igual, por exemplo, pela regra da cadeia, né, a menos d-RON de SB, d-RON de UB. Você pode entender isso de duas maneiras diferentes. Uma é pensar nisso aqui como uma variação de UA, e a variação de UA é menos a variação de UB, portanto, troca uma coisa pela outra, sem muita preocupação com formalismo matemático, ou então usar o formalismo matemático e lançar a mão da regra da cadeia para provar aquele fato. O resultado disso é que, na situação de equilíbrio, d-RON de SA, d-RON de UA é igual a d-RON de SB, d-RON de UB. Então, do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica, eu estou explicitando a condição de equilíbrio térmico quando dois sistemas interagem trocando energia. A condição de equilíbrio térmico é aquela na qual as derivadas de entropia com respeito à energia são iguais. Ora, mas eu tinha dito lá no início do nosso curso que a grandeza que era igual quando havia o equilíbrio térmico era a temperatura. Portanto, de alguma forma, isso que está escrito aqui, ou a derivada parcial de S com relação a U, quando eu mantenho outras variáveis, por exemplo, N e V constantes, V no caso do sólido de Einstein não tem importância, mas N tem. Esta quantidade aqui, ela deve estar relacionada diretamente com a temperatura. Simplesmente pelo fato de que a temperatura é aquela coisa que é igual nos dois subsistemas quando o equilíbrio é alcançado. Muito bem, se a gente olhar agora para as unidades que eu utilizei para a entropia e para a energia, lembra, a entropia foi definida como sendo uma constante K vezes o logaritmo da multiplicidade. A unidade de entropia é a unidade de K. E a unidade de K é Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Portanto, quando eu tomo essa derivada, isso aqui é derivada de alguma coisa medida em Joule por Kelvin com relação a alguma coisa medida em joules. Portanto, isso aqui tem dimensão de 1 sobre Kelvin. Tem dimensão de Kelvin a menos 1. Eu vou escrever isso. Isso aqui, por construção, eu diria, tem dimensão, eu estou usando esse símbolo para dimensão, de temperatura a menos 1. Muito bem, estou pronto para definir a temperatura termodinâmica. A temperatura termodinâmica é definida assim. 1 sobre T é d-RON de S, d-RON de U, quando todas as demais quantidades extensivas são mantidas constantes. Muito bem, eu usei um argumento puramente dimensional, mas eu tenho que mostrar que essa definição, ela corresponde à nossa experiência imediata com o conceito de temperatura. Em particular, eu tenho que mostrar que essa definição respeita a definição operacional de temperatura que nós apresentamos no início, que era aquela coisa que era medida por um termômetro. Não é certo? Nós vamos fazer isso aos poucos.